Para el segundo panel de esta jornada, los temas a abordar son os assuntos a falarmos é a atualização à norma internacional de contabilidade do setor público 17, propriedade de planta e equipe, o equipamento e experiência do Equador com o assunto bens do Estado, contabilização, conciliação e avanços no reconhecimento dos ativos do país. Para moderarmos esse espaço, nos acompanha a diretora-geral de Contabilidade Fiscal do Ministério da Economia e Finanças Públicas da Bolívia, Judith Tânia Apazamarca. Muito bom dia a todo mundo. Estamos no último dia do Focal, então uma salva de palmas para os nossos anfitriões do México. Muito obrigada, João e toda a equipe. Todos nós estamos como se estivéssemos em casa. Nesse último dia, temos um assunto muito apaixonante. E como perceberão, esse é um painel liderado por mulheres. Vamos abordar o assunto da propriedade, planta e equipamento. Esse painel estará dividido em duas partes. Numa primeira parte teremos a Agustina Jambi e, logicamente, a nossa amiga Camila, que irá nos falar sobre as atualizações da SP17. Numa segunda parte, iremos ter as nossas colegas do país do Equador, que irão partilhar conosco a sua experiência na depuração e contabilização dos ativos. Então, para começar, iremos apresentar as nossas integrantes. Temos a Agustina Jambi. A Agustina se desempenha como gerente sênior no Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público. A senhora Lipsas uniu-se ao Lipsas BI em março de 2022 para executar o trabalho do Conselho. E, além do mais, está a trabalhar no projeto de propriedade, planta e equipamento e colabora com os membros do grupo de trabalho no desenvolvimento de um quadro de sustentabilidade para o setor público, para inglês e espanhol fluentemente, e apoia e fortalece as relações do Conselho com os países membros do Focal. Bem-vinda, Agustina, uma honra ter você aqui. E, logicamente, também temos a presença de Camila Santos. Camila é gerente sênior na prática de serviços de assessoria em contabilidade financeira para a Ernst & Young, na Alemanha, onde é líder de projetos para as implementações das NIC-SP na Europa e América Latina. Antes dessas funções, foi chefa do Departamento de Normas Contábeis e Melhoras Contínuas da Direção Nacional de Contabilidade do Ministério da Economia e Finanças da República do Panamá. É economista e profissional em finanças. Eu tenho mestrado em administração de empresas e tenho um PhD na economia da Universidade da Alemanha. É membro do Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público da Federação Internacional de Contadores desde janeiro de 2020. Bem-vinda, Camila. Então, como sem maiores delongas, iremos começar com essa primeira parte do painel sobre as atualizações da NIC SP17, propriedade, planta e equipe. O equipamento. Bom dia a todo mundo, obrigado por estar aqui, obrigado pela apresentação, Judith. Primeiramente, eu quero agradecer Juan e Beatriz pelo evento, me deu uma oportunidade de saber mais sobre a América Latina. Eu sou profissional contábil e formado no Canadá, mas sou originária da Argentina, o que me dá essa oportunidade de falar para vocês em espanhol, que é a minha língua mãe, e me deixa muito contente. Eu agradeço pela oportunidade e peço para vocês um pouco de paciência, porque eu costumo falar muito em contabilidade em inglês. Essa é a oportunidade primeira que eu tenho na minha vida profissional, usar o espanhol para a contabilidade. Mas é um dos desafios que eu me propus, ter a mesma fluidez e me sentir à vontade nas duas línguas, que essas são as oportunidades que eu tenho para fazer. Eu ofereço desculpas antecipadamente se de repente penso numa palavra em inglês. Com isso, iremos começar com a apresentação. Eu vou fazer um pouquinho de espaço no pódio. A apresentação irá ser com Camila, que vocês conhecem ela muito bem. Acho que sei que ela é muito bem reconhecida pelo Grupo do Focal, pelo apoio que dá para vocês para a implementação da NIC-SP e como membro do Conselho Internacional de Normas de Contabilidade.
Um esclarecimento que eu gostaria de fazer agora falamos de atualização a NIC SP17, mas o real é que a normativa de projeto 78 procura reemplaçar a NIC SP17, ou em vez de atualizá-la nesse sentido, não se preocupem, porque não é completamente reemplaçá-la, começar de zero, mas que é um foco em algumas mudanças estabelecidas e que se considera necessário reemplaçá-la ou substituí-la em vez de apenas atualizá-la. Mas os conceitos principais continuam a ser os mesmos na maioria das partes. E o que procuramos mostrar hoje, quais as mudanças que propõe o projeto de norma, ou mostrar um pouco quais as decisões que o IPSAS-B tomou desde que recebeu suas letras de comentários e mostrar um pouco onde nós agora estamos. Com isso, eu gostaria de começar a falar sobre o objetivo da norma de projetos. A norma de projeto procurou esclarecer e melhorar os guias e o conteúdo, especificamente quando pensamos no que é o patrimônio histórico-cultural e a parte dos bens ou ativos de infraestrutura, porque os diferentes jurisdições tinham tido a SASB, que tinha a necessidade de esclarecer como implementar os conceitos e como aplicá-los. E o projeto procura isso, esclarecer e melhorar os guias e os conteúdos da NIC SP17. Muito bem, então vamos falar sobre a definição. O que queremos ver através dessa apresentação o que é o novo, o que é o melhorado que se apresentou. E como podemos ver, a definição não mudou do que a propriedade, planta e equipe. Continua a ser o mesmo que nos pede que a propriedade de planta e equipamento são ativos tangíveis que ajudam ao suministro de bens ou serviços para alugá-los a terceiros para propósitos administrativos e espera-se que sejam utilizados durante mais de um período contábil. O que é o novo? O que muda? Aqui que é onde nós estamos. A NIC SP atual, a que está hoje sendo utilizada, exclui o escopo aos bens de patrimônio histórico, cultural e artístico. O projeto de norma 78 procura que seja parte da normativa, o que significa que uma entidade deverá reconhecê-los enquanto eles cumpram os critérios de serem um ativo, depois os critérios de serem propriedade, planta e equipamento. Isso nos leva para o próximo slide, que fala de qual o reconhecimento das propriedades, planta e equipamento. Vocês já devem conhecer isso, mas quais deverão ser reconhecidos como ativos sim e apenas sim, se for provável que a entidade recebesse benefícios econômicos ou potenciais de serviços futuros vinculados com o elemento, e o custo, o valor corrente do elemento poderia ser mensurado de forma fiável. E aqui temos algo novo. As NIC SP17 diz que seja custo, valor razoável. Mas o projeto de norma 78 muda isso a dizer o valor corrente. Por que é isso? Porque uma das coisas que o PSAS havia entendeu com as letras de comentários já recebidas foi que o valor razoável não é necessariamente adequado com a gente mede a propriedade de planta e equipamento para o setor público. Com isso, decidiu o PSAS vir desenvolver uma nova base de mensuração que é o valor operacional corrente. E agora o PSASB ainda está a desenvolver essa base de mensuração, mas poderemos dar um pouco de cor de que podem esperar quando seja publicada essa nova NIC SP que irá reemplaçar. E com isso eu vou começar o assunto, mas eu vou colocá-lo para a Camila para que dê um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto. Então, quando pensamos em propriedade, planta e equipamento, qual mensuração? Primeiramente, devemos pensar, eu gosto de pensar no assunto de dia zero. O que é o dia zero? É quando uma entidade adquire essa propriedade, planta e equipamento, e nesse momento não estamos mudando os princípios. Então, se pensarmos o que requer a NIC SP 17 e que irá requerir a nova NIC SP que irá substituí-la, medir lá o custo, esse custo seja o preço de aquisição, custos que a gente puder ter para trazer esse bem ao lugar que irá ser utilizado, não muda.
Mas agora, se falamos na parte posterior ao reconhecimento, como medimos essa propriedade de planta e equipamento? Acho que todo mundo conhece o modelo do custo. O que não mudou e irá continuar sendo o mesmo que vocês têm no NIC SP17. Esse custo, obviamente, é o custo menos a depreciação acumulada e qualquer perda que puder ter pelo deterioro ou valor dessa planta e equipe. Agora estamos na parte nova. Então, o NIC CP17 te diz que é um modelo de reavaliação, que usa o valor razoável. O valor razoável é a definição da NIC CP17, mas com uma desses projetos que PSASB tem nesses momentos, que é o projeto de normas de mensuração, que eu acho que é o 77, a Camila irá me corrigir se eu estiver errada, falando do valor razoável, seguindo a definição da NIC 13, que viria a ser o setor privado, que é uma definição um pouquinho diferente. Então, aqui temos duas opções. Se a entidade decide medir os seus bens de propriedade de planta e equipamento dentro do modelo do valor corrente, tem duas possibilidades de medição de base. Temos o valor operacional corrente, que é essa nova mensuração desenvolvida agora pelo IPSASB, e temos o valor razoável, que iria ser o NIC 13 da parte privada. Antes de entrarmos em detalhes sobre as diferenças entre o valor operacional corrente e o valor razoável, quando a entidade deveria usar essas mensurações de base, acho que é importante apresentarmos um marco de medição posterior que seja desenvolvido através do marco conceitual, que é o projeto de norma 76 e o projeto de norma 77, que é a de mensuração expande. O que vemos aqui nos slides? Temos 3 níveis ou camadas. Temos o nível modelo, o nível bases e técnicas. O nível modelo é o modelo de custo que tem uma base de mensuração. Então, no mesmo ambiente que vocês estavam no NIC CP17, não tem mudança. Quando vemos o modelo do valor corrente, aqui é quando foi expandido e melhoradas as mensurações, e tem duas possibilidades de mensuração de base. Tem outra, a terceira, não para a propriedade de planta e equipamento, mas que é inclusa aqui para que tenha o quadro conceitual inteiro, que se apresenta no quadro conceitual do projeto de norma 76. Nessas bases de mensuração, mais uma vez, o valor corrente, custo de cumprimento razoável, e depois temos as técnicas. Aqui eu quero colocar um pequeno comentário, que temos a técnica do mercado, custo e foco de ingresso, de renda. No foco de renda, uma das últimas decisões tomadas pelo IPSASB é não necessariamente ter essa classe de técnica dentro do valor operacional corrente, mas estamos agora no momento onde queremos lhes dizer que é possível que se tire, mas como vocês podem saber, determinar, estabelecer normas contábeis, é um processo fluido até que são publicadas, estão em papel, e vocês podem mudá-las. Então, por agora, eu quero dizer para vocês isso, que vocês podem incorporá-la de novo, mas pelo momento decidimos tirá-lo daí. Com isso, agradeço vocês terem me escutado, espero que o meu espanhol seja bom, senão irei melhorando nesse processo de ser parte de novo membro do IPSASB. E agora dou a palavra para a Camila. Muito obrigada. Muito bom dia a todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de lhes apresentar o status atual desse projeto de norma 78. Obrigado, Agostina. E iremos começar agora a dar maiores detalhes sobre as bases de mensuração. E primeiro, eu queria agradecer aos países membros da FOCAL, porque o ano passado a grande maioria de vocês contribuíram com suas cartas de comentários, com seu feedback sobre esse projeto de norma. Então, vamos ver onde nós estamos agora.
Bem, como a Agostina disse, temos duas bases de mensuração. Uma é a do valor operacional corrente, que é uma nova base de medição, mensuração, que está sendo proposta, que é específica para o setor público. A definição que temos aqui é o valor de um ativo utilizado para conseguir os objetivos de prestação de serviços da entidade na data de mensuração. Baseado no feedback que recebemos, o IPSAS-BI está melhorando essa definição, porque os países que responderam nos indicaram que a definição estava a faltar um pouquinho de clareza, especialmente qual a diferença entre o valor operacional corrente e o razoável, ou qual a diferença entre o valor operacional corrente com o custo de reposição. Então, nesses momentos, os IPSAS-BI está trabalhando na definição melhorada. E a base da definição é o valor razoável, que é a definição tal qual como está na NIF 13 de valor razoável, que seria o preço que seria recebido por vender um ativo ou pago por transferir um passivo numa transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Outros dos comentários que recebemos dos países é que precisávamos maior clareza, ou seja, maior especificidade de como os países ou contadores devem decidir qual base de mensuração deverão ser utilizadas. Sabemos que no setor público temos a preferência pelo modelo de custo histórico, mas tem alguns bens onde essa informação não está disponível. Qual alternativa temos? Tomamos o modelo do valor corrente, e aí iremos ter duas alternativas, o valor razoável, e sabemos que nem sempre é possível aplicá-lo no setor público porque não existe um mercado ativo. Então, por isso que o IPSAS-BI veio com a proposta para desenvolver uma base de mensuração específica para o setor público. Então, o que se propôs como critério para ajudar os contadores a decidirem que base de mensuração utilizar? Está se propondo utilizar, seja, definir qual o fim, ou seja, para que tenha entidades e ativos, se for pela sua capacidade operacional ou pela sua capacidade financeira. Se falamos em capacidade financeira, significa que a entidade, através de ativa, adquire os meios suficientes para financiar as suas atividades. Esperaria-se que um ativo que se mantém pela sua capacidade financeira irá gerar fluxos de dinheiro positivos, ou seja, renda maior do que as expensas. Por outro lado, para a capacidade operacional, seriam aqueles ativos que a entidade mantém eles pelo seu potencial de serviço, não é por uma geração de benefício econômico. Esse, então, seria o principal critério de como decidir que base de mensuração utilizar. Se estamos indo pelo valor operacional corrente, analisar o ativo, o propósito disso, se for para a capacidade operacional ou pelo seu potencial de serviço ou capacidade financeira, ou seja, a capacidade de gerar fluxo de dinheiro positivo. E sabemos que as coisas não são tão claras, temos branco e negro. Temos ativos onde não poderemos decidir com certeza se for para a capacidade financeira ou operacional. Pode ser um ativo que tenha uma característica híbrida, que possa ser utilizado pelo seu potencial de serviço, mas ao mesmo tempo para gerar benefício econômico. Então aí estamos ainda em discussões no IPSAS-BI, que esperamos ter uma decisão já logo, porque a proposta original que foi proposta ano passado era um pouquinho mais ampla, deixava-se a liberdade ao contador para decidir. E dizemos, se você manter geralmente era o geral operacional corrente, mas também pode aplicar o valor razoável. Então, temos essa questão de manter essa liberdade, ou se iremos ser mais prescritivos na norma e dizer que é branco ou preto. Mas aqui, estamos agora em tomar essas decisões nos próximos meses. E depois eu queria falar para vocês outra discussão que tivemos, que foi muito interessante. O fato de que uma mudança no uso do ativo, iria gerar uma mudança de mensuração. Porque agora, como estamos considerando como principal critério para definir o que base de definição utilizar, sabemos que a administração também pode ter uma decisão de um ativo que tinha, pela sua capacidade operacional, mudar o objetivo e começar a gerar benefícios econômicos. E isso iria causar uma mudança na base de emissão. Então, no IPSAS-BI estamos a discutir se essa mudança na base de mensuração causada pelo
por uma mudança no objetivo pelo qual se mantém esse ativo, iria se considerar como uma mudança na política contábil, que segundo a NIC 3 poderia ser retroativa, e deveríamos ter uma exceção para termos uma edição prospectiva. E outro assunto que eu queria falar também nesse slide, que também está pendente de decisão, é que vocês sabem que a NIC CP17 é muito estrita quando fala do tipo de base de mensuração dentro de uma categoria. De fato, um parágrafo da norma fala especificamente que as entidades decide reavaliar um ativo, todos os ativos que fazem parte da mesma classe deverão ser reavaliados. Então, a NIC CP17 sempre foi estrita. Então, agora se considera a possibilidade de que dentro de uma mesma classe de ativo possam ser ter ativos medidos, seja valor razoável ou com base no valor operacional corrente. Está se discutindo ainda para ver se irá ser possível ou não. É uma coisa que está se discutindo na mesa. Então, eu queria comunicar isso. Esses são os assuntos que ainda estão pendentes de decisão. Agora vamos para falar um pouco sobre os assuntos que já foram decididos. Bem, então, como já falei, estamos trabalhando em aprimorar a definição do valor operativo corrente. Justamente há 2 semanas, que foi a nossa reunião muito mais recente do IPSASV, temos falado sobre qual vai ser a base dessa nova definição do operativo corrente. O primeiro princípio é que um ativo existente, ou seja, é um ativo que atualmente existe, então, ao invés de pensar em ativos que vão ser desenvolvidos no futuro, tem que ser um ativo existente. O segundo princípio é o uso atual, e aí temos, então, a principal diferença entre o valor operacional corrente e o valor razoável. Por quê? Porque o valor razoável vai ficar centrado, voltado no uso mais eficiente. No entanto, que esse valor, a partir da medição, vai ficar aí pensando na medição, sem levar em consideração outras alternativas de uso que poderiam gerar a maior valor desse ativo. Então, nesse valor, a medição desse ativo corrente vai ficar centrado nesse ativo, sem considerar hipóteses sobre como poderia ser usado em outras situações. O terceiro princípio, que é a ubicação atual. Por exemplo, se tivéssemos que medir o valor de uma escola, de um hospital, então vamos levar em consideração o possível custo de reemplaçar o custo dessa escola no mesmo local, sem pensar em o que aconteceria, se vamos aí construir aí mais fora. Vamos garantir que falemos sobre a mesma ubicação atual onde vamos ter esse ativo. Outro princípio vai ser o preço de entrada, que seja diferente aí o preço de saída, o preço de entrada vai ser a soma na qual vai ter a entidade para reemplaçar o potencial de serviço desse ativo. E o último princípio que vamos considerar, que é a forma menos custosa, onde vamos assumir que o valor aí da entidade para substituir esse potencial vai ser a menos custosa. São princípios que, na maioria, já temos acordado no IPSASV. Então, a definição que vamos propor proximamente vai estar baseada nesses princípios acordados. Bem, então vamos falar ainda do novo conteúdo que temos, que é conteúdo que já é definitivo. Então, sobre a nova informação que vamos aí divulgar, como a Justina já falou, nesse novo projeto aí de lei, basicamente temos o patrimônio histórico, artístico, cultural, que fazem parte do escopo dessa norma. Então, é nessa situação, onde uma situação não possa medir o bem de patrimônio artístico, cultural, porque não pode medir a confiabilidade, vai estar obrigado, como mínimo, a divulgar informações aí dessas notas aos estados financeiros, onde vamos falar sobre essas dificuldades que teve para medir esse ativo e a importância desses ativos não reconhecidos conforme os objetivos da entidade. Também temos aí os termos de depreciação, onde fizemos um esclarecimento que para aqueles ativos que têm uma vida útil indefinida, a entidade a cada ano vai fazer temos perdas aí por deterioro, então isso não vai fazer parte dessa ISP 17. Logo então, temos um novo conteúdo nas guias de aplicação. Vamos lembrar que são obrigatórias,
ao invés de definir o que são os bens do patrimônio artístico e cultural, vamos ter características, ou seja, o que são essas características que têm restrições no uso e que não podem ser responsáveis, têm vidas longas, úteis e às vezes indefinidas. E as características também dos bens da infraestrutura, que são esses ecossistemas, e que têm vidas longas. Também vamos esclarecer que para efeitos da depreciação, poderemos ter alguns ativos de infraestrutura, onde vamos ter componentes que são significativos, que têm vidas úteis diferentes e também, de alguma forma, têm uma depreciação independente. Também temos um pouco mais de orientação sobre como uma entidade vai definir que um elemento cumpre ou não com os elementos de reconhecimento. Base da NANIC SP1, hoje temos esses elementos financeiros em um recurso que seja controlado pela entidade e, como consequência, vai ter um sucesso passado como base. Temos também novo conteúdo das guias de implementação. Não são obrigatórias, apenas estão aí para apoiar os contadores no momento de revelar suas informações, de fazer esses registros. Essas guias de implementação têm um formato de perguntas e respostas para uma melhor compreensão. Então, no primeiro ponto, temos uma pergunta, onde falamos, sim, se uma entidade pode falar que tem o controle de um novo ativo e apenas o tem temporalmente. Então, temos a guia de implementação que fala que não. Se apenas uma entidade tem essa forma temporal, então não pode falar que tem controle também sobre esse ativo. Talvez temos que ir para outra NIC SP, talvez atrás que esse tipo de aspectos, temos os direitos de uso. Portanto, não podemos falar que temos controle sobre esse ativo. Também se a entidade tem controle sobre aqueles bens que estão armazenados sem exibi-los. No caso dos bens que temos de um museu, que tem algumas obras de arte que já fazem parte do armazém de uma entidade que tem controle, então a resposta é sim, porque mesmo se a entidade tem essas obras de arte e não as tem em exibição, isso não quer dizer que a entidade não tem controle. E então temos também uma guia de implementação sobre as restrições sobre o uso dos bens. Essas restrições afetam a capacidade de uma entidade para medir o ativo. A resposta é não. Aí o fato que não tenhamos isso não vai impedir que essa entidade possa medir o ativo, mas temos então que levar em consideração essas restrições no momento de medir. Então, agora, se vamos capitalizar ou não as despesas posteriores desses ativos que não têm sido reconhecidos originalmente, a resposta seria sim. Temos um bem de patrimônio artístico e cultural que não tem sido reconhecido e temos despesas posteriores, ou seja, que tem um reconhecimento posterior, depois vamos ter essa capitalização. Depois, se é possível usar os planos de gestão de ativos como fontes de informações financeiras, a resposta é sim, porque esses planos de gestão vão ter também esse tipo também de depreciação, ter indicadores de deterioro, mais coisas assim. E também temos aí a medição desses ativos também de infraestrutura. E quando falamos também sobre a medição dos terrenos, temos que falar sobre a infraestrutura, que também vai falar sobre esse tipo de ativos também especializados, para os quais não temos um mercado ativo, para o qual também o método também, o custo, o foco do custo, o custo de reposição. E que, por exemplo, no caso que tenhamos uma rodovia, essa rodovia passe por uma terra que é agrícola, então vai ser medida assim. E finalmente temos a manutenção suficiente dos ativos. Se altera esse tipo de manutenção, isso impacta ou afeta a medição? Sim, claro. Essa resposta, porque podemos ter aí também pode ser um indicador de deterioro, também pode reduzir o valor residual e também reduzir a vida útil do ativo. Então, esse é o fim da minha apresentação. Agradeço a sua atenção e então ficamos aqui à sua disposição para perguntas ou comentários. Muito obrigada, Agustina, também Camila, pelos pormenores aí. Agora, como contadoras, temos que levar em consideração isso também para fazer um reconhecimento também para o que fazemos.
E também aqui, como falamos, temos a Magdalena Vicunha. Ela vai nos acompanhar. Ela é subsecretária do Ministério de Economia e Finanças do Equador desde o 18 de maio de 2012. Ela também tomou todas as decisões para o setor público não financeiro. Ela é economista de profissão. Ela foi a consultora financeira com experiência em projetos da BID e do Banco Mundial, especialista na área de contabilidade e tesouraria, experta em desenho e implementação de sistemas integrados de gestão financeira. Também tem participado como líder para o Banco Mundial na construção de um padrão para a implementação do primeiro sistema de gestão do sistema integrado CIGEF no seu país para o Ministério de Economia e Finanças. Da mesma forma, também tem dado palestras na UNTADIS, na Genebra, também para falar sobre informações financeiras e não financeiras do seu país. Através da avaliação da ferramenta ADT, foi designada como primeira presidenta da Associação Equatoriana também no 2017. E também ela foi a presidente da FOCAL desde o 10 de agosto de 2019 até o 3 de abril de 2021. Atualmente, ela é a líder do Programa de Convergência do Setor Público, NIC-SP, no Ministério de Economia e Finanças. Sejam bem-vindas todas. Magdalena, também, parabéns. E também temos a presença da Cíntia Catota. Seja bem-vinda. Ela é engenheira em contabilidade, também imagens de auditoria e finanças. Também aí, de alguma forma, temos também aí as padrões de contabilidade também para esse tipo de aspectos. SAP-RP, também é diretora também de ativos públicos da Subsecretaria de Contabilidade Governamental do Ministério de Economia e Finanças para 2019 e tem feito parte também da implementação também do módulo de bens SBE, e ela faz parte do projeto de conferência Alarmes Internacionais de Contabilidade para o Setor Público do Equador e é representante do seu país perante o Grupo Governamental de Contabilidade e Relatórios para o período de abril de 2023 para dezembro de 2023. Ela tem participado também de vários eventos também com temas também aí, temas relacionados à dívida pública, também para o controle de bens. Então, sejam bem-vindas, Magdalena, Cíntia, também aí para compartilhar a experiência do Equador. Obrigada. Aproveitamos também aí o convite também para vocês para ter essa interação através do slide. Por favor, enviem suas perguntas. Vamos ter aí uma conversa com o nosso país irmão do Equador. Bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, também gostaria de parabenizar e cumprimentar a equipe do Equador, que esteve encarregada do 7º Focal, também aí, para uma reunião que temos aí. É muito bom, muito legal ficar aqui de frente falando, mas infelizmente pela pandemia tivemos aí que simplesmente de alguma forma demorar aí a reunião e por decisão também dos membros da Focal, também decidimos também aí, também com muito carinho também para todos vocês. E então também de alguma forma vamos seguir com nossos melhores esforços porque o 7º Focal para que tenha também o sucesso que já teve. Então a primeira vez que foi virtual e por essa causa tivemos de fato que mudar um pouco os estatutos da Focal. Então gostaríamos de reconhecer e agradecer o México através do líder Juan Torres pelo ótimo evento que temos tido aqui neste evento presencial. Hoje temos compartilhado experiências, hoje temos ficado aí juntos e também gostaríamos de agradecer toda a equipe que tem permitido que tudo seja maravilhoso. Então, gostaríamos de agradecer também os organismos internacionais, especialmente o BID também, que tem feito com que seja possível sempre que esses eventos da Focal sejam muito bem sucedidos, também o Banco, o Fundo Monetário Internacional, a IPSASB, a IFAF, porque sempre tem apoiado este fórum. Aqui nessa apresentação, não apenas vou agradecer a Judith pela apresentação que fez, e na apresentação também correspondente para o Equador, vamos ter uma divisão
Vamos ter duas partes. A primeira, que não queríamos esquecer, esse compartilhamento de experiência do Equador no processo de convergência para essas normas, esses padrões internacionais. E na segunda parte, Cíntia, que é a diretora de ativos públicos, quem também diretamente vai falar sobre os ativos e todo o processo que tem feito o Equador para termos uma conciliação muito considerável entre a parte administrativa e financeira. Como já falamos e como já viram na minha apresentação, que fez a Judith, eu faço parte da subsecretaria desde o ano 2012. Praticamente são um pouco mais de 10 anos, nos quais justamente tivemos essa emissão de uma norma que alterava todas as normas anteriores sobre o Código Orgânico de Finanças Públicas. Nesse código era estabelecida que o padrão de contabilidade governamental vai seguir essas normas internacionais, esses padrões internacionais. No passado não era assim, então era um grande desafio com o qual comecei nessa época. Então, também se falamos das vantagens, também começamos com a questão do Fórum de Contadoria também governamental no 2013, no começo também aí em Costa Rica e também em Washington. E começamos com os fóruns de contabilidade governamental. Hoje também obtivemos as experiências de muitos países. Também sabíamos quais eram os países que tinham também muito mais avanços nessa aplicação dos padrões internacionais e também teníamos que, de alguma forma, obtermos recursos e também o BID, de alguma forma, nos tem acompanhado também nestes 10 anos, nesse processo de convergência com os padrões e as normas internacionais. É por isso que eu gostaria de agradecer aos nossos amigos do BID, que através deles foi que tivemos essa contratação da Universidade de Ciências Aplicadas da Zurique com a Andreas Ferman e com a equipe. Eles são quem tem apoiado durante todo esse processo. Andreas, ele fez aí o diagnóstico das brechas, aí foi o segundo do país. Primeiro tivemos um no 2014, onde praticamente, então, não ficamos muito felizes porque tivemos zero, nenhuma norma, nenhum padrão estava alinhado com os padrões internacionais. Então, com o Andreas, seguimos outra metodologia, mas com essa experiência que tivemos a partir da primeira avaliação, também fomos para criar uma nova conjunto também de normas para equipamento. E então, assim, o Andreas fez um novo diagnóstico das brechas, no qual tivemos também aí, depois de analisar 35 temas, 14 já não tinha mais esse tipo de brechas. Então, tivemos uma realidade um pouco diferente daquela que tivemos no ano anterior. 13 questões tinham esse tipo de brechas parciais e 8 com outras mais substanciais nas quais estamos trabalhando, mas isso foi por causa do apoio do BID, também a Andreas também tem acompanhado isso em cada ano até o 2018. 2 vezes no ano, eles também revisavam nossos padrões, nossas normas, e na seguinte sessão eles faziam uma espécie de teste muito estrito com toda a equipe. E então também, mais uma vez, tínhamos tarefa para os seguintes 6 meses. A partir de 2019, por causa da pandemia, temos trabalhado também com eles, também para toda a equipe. E então, graças a essa trabalho com a subsecretaria, temos especializados nossos colegas em vários padrões, com o apoio também da equipe da Universidade de Zurique. Também temos tido esse tipo de opção também para 2021. Tivemos um padrão no 2000 com a incorporação de quase todos os padrões. E desde agosto de 2022 deste ano, também incorporamos os padrões faltantes. Então, temos incorporados todas elas, mas ainda temos que fazer a implementação. Mas, como falamos, temos tarefa. O Andreas teve a semana anterior e também temos tido esse tipo de tarefas para os próximos meses.
Então, para todo o processo, antes do que nada, tivemos que ter um treinamento, uma formação para os membros da atividade governamental, o padrão internacional de informações financeiras, padrões de contabilidade também do setor público. E neste momento temos a certificação de todos os funcionários da subsecretaria. Na realidade, não somos muitos, somos apenas 37 funcionários. Todos temos aí, cada quem tem um padrão e com todo o espírito também ainda de apoiar o processo. Também já falamos sobre o programa de capacitação para as entidades, para o Orçamento Geral do Estado, para as entidades aí subnacionais e para as empresas que não são autossustentáveis e que têm que aplicar aí o padrão internacional de contabilidade do setor público. Então, esse programa está dividido de forma modular em 5 módulos. Estamos apenas no segundo módulo, mas mesmo assim a pandemia também foi um pouco contra esse programa, porque tivemos que tê-lo de forma virtual e o treinamento virtual não tem os mesmos resultados do que um treinamento presencial. Então, neste momento, já temos o treinamento presencial e já estamos, então, com todas as entidades aí através do Orçamento Geral do Estado. Também temos avançado, a Cíntia vai falar sobre essa questão também. Temos o módulo de bens, mas agora também temos o módulo de inventário. E os funcionários da subsecretaria já têm tido treinamento no nível capital sobre o uso e aplicação do padrão de inventários através da ferramenta que foi desenvolvida no Ministério de Economia e Finanças. Aí os requerimentos para o processo de convergência, como já falamos, é necessário falar sobre eles, porque sabemos que muitos países também têm que ainda seguir armando uma lei, um padrão que obrigue todos também a ter um padrão internacional. Como já falamos, temos o nosso Código de Planificação e Finanças Públicas, um regulamento geral, e eles também pedem que apliquemos os padrões internacionais. Isso também tem envolvido uma mudança de cultura, uma mudança de conceitos, de atitudes, de hábitos em todo o setor público, a mudança de padrões para tomada de decisões, a depuração dos saldos contábeis também, para que temos, a Mariana sabe, como já temos de alguma forma apurado todas as contas que temos, especialmente nos anos anteriores, especialmente podemos falar que já conseguimos uma limpeza, uma apuração muito melhor. Então, a Cíntia também vai falar sobre todo o processo que temos seguido. E a formação interna, externa. Claro, também temos a atualização do plano de contas, que tem que ser adaptado também ao padrão internacional. E todo o apoio que temos recebido das autoridades. O projeto de convergência foi também assinado pelo ministro de Economia e Finanças e, através, acho que já passamos por 10 ministros e os 10 os têm respeitado. E para isso, acho que como país tivemos uma vantagem, que foi que diante deste 2000 aplicamos o princípio da acumulação e da integração também do orçamento com a contabilidade, além de também termos um sistema integrado, informático também, que nos ajudou e que também facilitou a aplicação dos padrões internacionais. Nesse módulo que temos também, no sistema que temos a programação orçamentária, temos a execução, a liquidação também orçamentária, temos o módulo de tesouraria com conta única, temos o módulo de contabilidade, temos outros módulos adicionais, que são os sistemas de bens, de inventário e sistemas de folhas de pagamento. Além disso, temos também o módulo de
agregação e consolidação. Hoje, todas as entidades do orçamento geral do Estado operam no sistema e as informações estão online. No entanto, que as entidades subnacionais e as empresas têm nesse módulo, a cada mês, eles têm que carregar as informações. Isso tem permitido termos estados financeiros agregados e consolidados há alguns anos. O resultado final é que agora temos também, como a Andrea já viu também, estados financeiros conforme a NIC-SP, conforme esse formato de 2021, que estão sendo auditados pela Controladoria Geral do Estado. Esses estados financeiros a cada ano são auditados pela Controladoria. Até 2020 temos os nossos estados financeiros com esse relatório favorável e estão sendo auditados os estados financeiros conforme o formato NIC-SP pela Controladoria. Temos tido que trabalhar conjuntamente com o Departamento de Auditoria nesse processo de convergência, também de padrão internacional. E então temos também neles esses parceiros que nos têm ajudado no processo. E então, isso é o que eu gostaria de compartilhar sobre o nosso processo de convergência e que sem o apoio do BID não tivéssemos atingido. Então, eles têm facilitado os recursos também para esse tipo de estágios, para esses treinamentos, também para termos a assistência do Andreas e do sua equipe. Então, eu gostaria de agradecer toda a equipe do BID, a Bianca, a Patrícia Krauses, a Marcin Drovo, Juan Carlos Dugar, e também agora que estamos com o Vini. Muito obrigada, porque sabemos que vocês ainda vão nos apoiar. Agora que fazemos parte desses relatórios de sustentabilidade, porque vamos passar para uma nova etapa agora com os novos padrões do IPSASP, e que o Andrés também já deixou mais tarefa para o 2023. Então, muito obrigada, muito obrigada pelo apoio permanente e constante. E então, vamos passar a palavra para a Cíntia. Acho que eu fiquei aí em ordem com o meu tempo, então vamos passar a palavra para a Cíntia. Ela vai falar sobre todos os ativos do Equador, especialmente também para o Orçamento Geral do Estado, governos também do Estado autônomos. Então, Cíntia, por favor. Muito obrigada, bom dia. É uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês, aqui como já falou a Maguita. E agora vamos falar sobre todo o trabalho que foi feito no endereço também de ativos públicos também da área governamental, do Ministério de Economia e Finanças. É um trabalho muito forte, muito árduo também para termos essa conciliação, a depuração e o reconhecimento dos ativos fixos do Equador. Então, como vocês já ouviram, também desde o ano 2016, também falávamos desse conceito de inventário, propriedade de investimento, sobre essa linha. Então, sempre fizemos esse tipo de alinhamento. Cada NIC-SP tem o NTSG, que é o Normas de Contabilidade Ambiental, com o qual temos que cumprir, como já falou também a Magita, com esse alinhamento, com essa avaliação que temos de cada padrão internacional. Por exemplo, temos na tela, falávamos da NIC-SP 11, então para a gente são inventários que temos que antes eram conhecidos em finanças no Equador como existências, agora falamos de inventários. Então, quando falamos, por exemplo, sobre a NIC-SP 13, também a NTSG, que tem a ver com esse tipo de aluguel, processos de investimento. E no caso da NIC-SP 17, também temos vários padrões relacionados, como o caso da 11, quando falávamos da propriedade da planta de equipe, também a 12, que são os bens de infraestrutura, a 13 também
o patrimônio artístico e cultural, a NIC SG17, que está relacionada com tudo que tem a ver com os projetos e programas. Temos as contas de acumulação dos custos também aí do que temos. O projeto que temos também da infraestrutura. E a NTCG 23, que são a perda de recursos públicos. Também temos aí que está alinhada, porque é importante reconhecer a perda e também fazermos esse processo de recuperação dos ativos, mesmo dos inventários e também o que tem a ver com efetivo. E da mesma forma, também para falar sobre o que temos NTCG, também para os ativos intangíveis, bens, também o que temos, deterioro, concessões e também o catálogo de bens e inventários. Também, como vocês já falaram e já ouviram, neste momento temos operado uma ferramenta que é o módulo de bens e inventários, um módulo que começou no 2012 e que foi obrigatório desde 2016, no qual eram registrados os ativos do Equador, e para isso também temos diretrizes aí para a utilização de catálogos para ativar cada um desses bens. Porquanto as mudanças principais que tivemos que fazer para o plano de contas, tínhamos um padrão para termos o catálogo geral de contas alinhado a cada uma dessas normas. E aí na tela temos que a gente também começou com um cadastro de cada um desses ativos também. Então assim foi que tivemos o grupo 13, que é para inventários, o 14 de propriedade, sim, na equipe. Então no 16 a gente incluiu também como parte do nosso catálogo geral de contas o registro daqueles bens que ainda estão conciliados, e então a gente está num processo de conciliação. Então começamos com um saldo e temos também conciliados de forma administrativa. Também nas demonstrações contábeis, quais os saldos que ainda não estão sendo reconciliados? Ou seja, dentro das contas ativos temos uma relação sobre a conta origem e conta de saldos não reconciliados, que é o grupo número 16. O 17 corresponde a propriedades de investimento, 18 bens biológicos, 19 ativos intangíveis e o 911 e 921, que correspondem às contas de ordem, que é uma atualização feita justamente no ano 2020-21 com Andreas, incluindo um assento para o reconhecimento das perdas de bens, até o processo de recuperação, que é uma das contas também que foi atualizada. Nesse processo, emitimos muitos instrutivos e manuais de ajuda dos usuários, porque a gente é o ente retor das finanças públicas. Ao sermos isso, precisamos emitir diretrizes ou guias, e um desses guias é o instrutivo de adopção ou depuração pela primeira vez. Esse instrutivo, basicamente, tem capítulos, mais especialmente vinculados aos bens e inventários. Podemos dizer que demos guias de conciliação de bens, revalorização. Nós, no Equador, falamos com a Contraloria de uma revalorização por uma única vez, e depois há uma atualização feita no 2021 indicando que iríamos manter unicamente o custo histórico. Já não iríamos ter a revalorização, mas por processos de Contraloria, eles pediram que se fizesse pelo menos uma vez a revalorização. Os saldos não correspondentes a bens físicos devem começar com o processo de baixa, porque no Equador tem bens que não existem, mas estão ainda registrados na contabilidade. Formar uma comissão, determinar perdas de bens, fazê-las sob a normativa vigente, mas no Equador temos uma normativa também emitida pela Contraloria Geral do Estado. Essa norma deve ir alinhada com o que temos no Ministério da Economia e Finanças. A reclassificação e ativação de bens e infraestrutura. No Equador temos muito investimento público, e esse investimento público deve ser refletido nos estados financeiros. A acumulação de custos deve ser refletida em escolas, estradas, hospitais, mas numa catalogação inclusive de saber qual o ativo e qual o custo que corresponde a cada um deles. É o nosso propósito que estamos a planteá-lo desde o 2022 e irá passar para o 2023 por uma consultoria iniciada neste ano.
bem esse custo histórico, custo atribuído. Isso nos permite a adopção pela primeira vez e também estamos muito relacionados com o assunto do valor de mercado, valor razoável e revisar os indícios de deterioro. Escutamos as atualizações que nos falou o IPSASB e isso nos indica o quê? Que deveremos continuar a trabalhar nas normativas, porque a normativa vemos que a norma internacional é estática, dinâmica. Isso que nos toca como país da América Latina, que estamos a trabalhar nesse processo de convergência, ir a par para ir trabalhando em função das atualizações emitidas nas normas. Tínhamos a inquietação de manhã e à medida que a gente está vendo que realmente para nós irá continuar esse processo de atualização. Não é uma atualização que irá se manter em propriedade de planta e equipamento e outras normas, mas que nos obriga a fazermos uma análise do que temos e para onde deveremos ir. E justamente nas principais mudanças que fazemos na normatividade de propriedade de planta e equipamento, muitas delas estão alinhadas às mudanças, mas temos novos também. Na normativa temos a classificação de bens de administração, produção, no que tem a ver com propriedade de planta e equipamento, erogações capitalizáveis, o reconhecimento da apreciação periódica dos bens, o reconhecimento posterior, ou seja, medir o custo menos a depreciação, menos o deterioro. Falamos também de considerar todos os custos de operação de um ativo como tal e também a toma física, que é um controle administrativo, como eu já disse. Nós outros trabalhar da mão com a Contralodoria e também deveremos incluir alguns parâmetros e diretrizes, como é o processo da constatação física. E outros processos de baixo que temos, e falamos em doações acomodados no Equador, remates, e ultimamente estivemos analisando isso com a Andreas e o Durland, com o registro que devemos fazer. E parte desses assuntos, que a norma de arrendamento, uma questão que deveremos analisar de novo, porque deveremos fazer atualizações. No tema de bens de infraestrutura, por que eu queria falar dessa norma? Pelo trabalho que vem no ano que vem sobre a ativação dos bens de infraestrutura. Vocês também, quando possível, consultem a nossa norma QPUV, que está na página do Ministério das Economias e Finanças, e verão que teremos toda uma infraestrutura. Falamos de um alcance, reconhecimento, mensuração inicial, mensuração posterior, e no caso dos bens da infraestrutura, da depreciação, requisitos para reconhecer um bem de infraestrutura, quando são, por exemplo, parte de um sistema de rede, úteis para o serviço público, são limitados, reconhecem seu valor de mercado, o custo de colocá-los em operação. Temos uma relação com a BTCG de versões de projetos e programas, pelo qual eu falei, que mantemos contas de acumulação de custos e também na medição posterior, manutenção, melhoras, substituições, reconstruções e também o assunto de uma depreciação por componentes. Nós, desde o ano 2012, trabalhamos com uma ferramenta que é um monte de bens do sistema de bens existentes, atualmente de bens e inventários. Nesse módulo, a gente que foi emitido no ano 2012 e mandatório desde 2016, as entidades estão fazendo seus processos de compra. Temos um módulo de ingresso, de renda, de ajustes, de toma física, de reportaria e de depreciação. Nesse módulo, as entidades devem comprar como que corresponde pela associação que temos orçamento, contabilidade. Se as entidades vão adquirir imobiliário, maquinário, veículos, irão fazê-lo segundo a associação pressupostária que vem das EAPAR. Ou seja, se compra com o Equador com o que se deve comprar e não com a parte orçamentária que não corresponde. E esse enlace nos permite contabilizarmos na conta correspondente. E nesse processo também a gente tem os ajustes, se vão dar de baixo um ativo, isso faz através do sistema e contabiliza-se diretamente no sistema contábil. Não é um sistema afastado, é um sistema que interage entre orçamento, contabilidade, fazemos uma validação com nómina. Por quê? Porque precisamos saber qual o custódio dos bens e para isso temos um enlace com o sistema SPRIM. É uma interoperabilidade com o sistema SICAV,
sistema de nome no pagamento e um sistema, inclusive, porque chegamos até o pagamento. Desde aqui a gente pode saber como foi pago. E a toma física e as emendas e reportagens. O sistema tem uma reporteria, um sistema de relatoriedade, onde pode saber quando foram registrados por maquinária, veículos, e que me permite conhecer com o que se comprou, onde está contabilizada e quem o tem ao seu cargo, ou seja, quem é o custódio desse bem. Qual é o nosso estado atual e que queremos partilhar para que nós foi um trabalho super forte na direção, mas estamos vendo em pantalla que arrancamos para conciliar ao redor de 14 mil milhões que é o nosso saldo contábil que tínhamos em bens e atualmente temos registrado 13 mil milhões que correspondem para 10 milhões de ativos, conciliando 93,79% que já a parte dos bens e desde este ano incluímos também bens de infraestrutura e bens intangíveis. Nosso trabalho atual e o nosso intuito 2022, 2023 e 2024, ativação de bens de infraestrutura. Estão vendo na tela que a gente tem um monitoramento, inclusive, dos governos autônomos descentralizados, que são conselhos provinciais, municípios, juntas parroquiais e empresas públicas. Várias contas que eu coloquei, que são a 143, que corresponde à infraestrutura de água bebível, de transporte, vias e de telecomunicações, foram ativados já nos GACs, que são os governos subnacionais. Mas qual é o nosso objetivo? Estamos vendo na tela 151,92, que são ao redor de 16 mil milhões, que são as contas que acumulam custos que deverão ser distribuídos em cada uma das infraestruturas, no que corresponde ao PGE, que são as entidades do setor público não financeiro, e opera na ferramenta. Então, eu já sei quantos hospitais estão ativando, qual o custo de cada um dos hospitais, quantos estão depreciando, quantos estão se depreciando, inclusive a vida útil de cada um deles. Esse objetivo deverá chegar até os governos autônomos descentralizados. Para isso, devo indicar que esse ano começamos com uma consultoria com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e uma consultoria para a ativação, a classificação e reconhecimento dos bens de infraestrutura. A consultoria irá terminar neste ano. E neste ano iremos começar com um processo de treinamento para que as entidades possam aplicar a metodologia e continuar esse avanço. E com o tempo que está terminando aqui, devo indicar que para nós realmente é um orgulho apresentar esse trabalho aqui no Focal. Obrigado também pelo apoio de Maguita, que sempre tivemos na subsecretaria, e obrigado por nos permitir partilhar esse trabalho. Muito obrigada à equipe de Equador que nos compartilhou as suas experiências e obrigado também para todos aqueles que estão conectados na social media. Recebemos muitas perguntas, 20 por... Exatamente, temos bastante interesse sobre os ativos físicos e propriedade de planta e equipamento e experiência do Equador. Iremos selecionar pelo limitado tempo que temos. E como vocês sabem, ontem tivemos uma visita para o Palácio Nacional e uma das perguntas está vinculada justamente com essa infraestrutura. Para a equipe de Camira e Agostina. Na sua opinião, qual seria a melhor forma de determinarmos o valor do Palácio Nacional na Cidade do México? Aconselhariam incluí-lo nas demonstrações financeiras do Estado? Excelente pergunta. Bem, vamos começar. O primeiro critério seria, obviamente, para o Palácio Nacional, não temos um custo histórico disponível, então entraremos no modelo do valor corrente. Deveremos definir, então, se o Palácio Nacional mantém-se pela sua capacidade operacional ou pela sua capacidade financeira. O mais provável é que seja pela sua própria capacidade operacional. Então, o valor operacional corrente propõe-nos originalmente três técnicas de mensuração. Uma base no mercado, com base no custo da reposição, que talvez por aí, né? Mas o principal desafio dos bens do patrimônio histórico, artístico e cultural é justamente são irreemplaçáveis. Então, como calcular um custo de reposição seria difícil.
E como terceira técnica de mensuração, temos o foco da renda, que é um foco de trazer o valor presente, o fluxo de caixa, que poderia ter esse ativo. Em alguns países, sabemos que, no caso da Itália, por exemplo, tentaram fazer uma experimentação onde, não, por exemplo, eles tentaram de utilizar os fluxos. Sabemos que a Itália tem muitos bens cultural e patrimônio artístico. Fizeram um assunto sobre o foco de renda, os fluxos de renda, não, a renda que as entradas que as pessoas pagariam por entrar no museu, mas também as entradas indiretas, que seriam a renda indireta, algo que está experimentando a Itália, estão sendo considerados o fluxo de caixa externo, e trazer isso ao valor externo, para ver qual valor poderia ser dado para esse bem de patrimônio artístico-cultural. Não é fácil, é algo no qual estamos trabalhando para definir a base do valor operacional corrente e fazer alguns testes na prática para ver qual técnica de mensuração poderia nos dar melhores resultados. Mas isso que a gente pode partilhar por agora. Muito obrigada, Camila. Temos mais uma pergunta relacionada com o projeto da norma 78. Considerou-se já a participação dos expertos avaliadores para evitar confundir a nova base de mensuração com outras bases de mensuração? Obrigada. Essa pergunta temos no projeto de norma 77 de mensuração, onde se considera que te fornece informações de conteúdo em como você usaria as técnicas que a gente pode encontrar nesse projeto de norma. Então, considera-se que é necessário, às vezes, tratar um avaliador para determinar o valor correto baseado nessas técnicas. Isso não está incluso na norma 78. Na norma 68, disse-se que você iria utilizar o valor operativo corrente ou razoável, e o que a gente poderia utilizar no projeto da norma 77 é explorar como utilizaríamos essa norma. Então, a norma 78 leva para a 77 para ver as técnicas mais apropriadas para utilizar, e utilizar um avaliador que tem todo o conhecimento que um contador talvez não tenha. Obrigado, Agostinho. Uma terceira pergunta para esses projetos de norma. Qual a diferença entre o custo de reposição e o valor corrente operacional? Outra excelente pergunta. O IPSASB, muitos dos comentários que recebeu esclarecer a diferença, porque de fato, para aqueles países que participaram e enviaram seus comentários no ano passado, quando foi proposta a redefinição do valor operacional corrente, também se propôs um ponto de vista alternativo, porque alguns dos membros não estiveram de acordo com a definição proposta e o ponto de vista alternativo. Ou essa outra definição era a definição do custo da reposição com o que todos nós conhecemos. O que se decidiu atualmente com o IPSASB, que com a introdução do valor operacional corrente, a introdução do valor razoável como base de mensuração no quadro conceitual, elimina-se o custo da represtação como base de medição no quadro conceitual. Então, está se definindo se o custo de reposição iria passar basicamente a técnica de mensuração dentro da hierarquia, né? Estaria um pouquinho mais abaixo, mas se iremos tomar a visão alternativa que foi proposta como definição do valor operacional corrente, mas é algo que no IPSASB estamos a trabalhar atualmente, então iremos dar uma atualização proximamente sobre os avanços. Muito obrigada, Carimira. Equador enfatizou muito no treinamento dos servidores públicos, e ao respeito disso temos duas perguntas. Uma, como poderemos certificar no NIC-SCP os funcionários da contabilidade dos países? E, se possível, por favor, falar se foi necessário treinar o pessoal auditor da Contraloria Geral nas normas adotadas. Bom, para a certificação dos funcionários da subsecretaria, lembro que no primeiro focal no Chile, os organismos multilaterais fizeram um convênio com o CINFA, nos deram cupos por países, então nos deram 6, e as 6 vagas, os 6 colegas certificaram-se, mas desses 6 apenas ficaram 2. E depois tivemos o apoio do BID para certificar com CIFA 15 colegas,
pelas sites pessoal, ficam apenas 6 colegas dos 15 que foram certificados. E neste ano, também com o apoio do BID, por isso eu digo que eles só foram nosso aliado, nosso financeiro para o processo todo. Não certificamos 22 colegas da subsecretaria com o apoio de Camira e Ernest Agnon do Equador. Para o processo de certificação deste ano foi o mais produtivo, né? Porque contratou-se a empresa para que nos preparasse na certificação. Fizemos um curso de 3 meses, mais ou menos, onde nos prepararam em cada uma das normas, tomando umas avaliações muito sérias em cada um dos componentes que tivemos, mais ou menos como o mesmo esquema da certificação de ACA. E depois nos entregaram os usuários para a certificação de ACA e cada um foi se inscrevendo e dando sua certificação. 2020 e 2020 nos certificamos e estão a faltar apenas 2 a se certificar. Nos dá um prazo de 6 meses para a certificação com 3 oportunidades para conseguir o certificado. Esse foi um processo que agradeço mais uma vez a Camila e Thomas, porque nos apoiaram no treinamento e a financiação do VID. Obrigada, VID. Obrigada, Magdalena. E outra pergunta. O pessoal, o auditor, foi treinado nessas normas? A auditoria sabe que estamos nesse processo desde há muito tempo e eles estão se preparando também. Não, os colegas que são já certificados estão recebendo cursos de norma internacional para os auditores. Sabemos que esse é um assunto e trabalho duro e nos perguntam através do áudio, slide, quais foram os principais desafios para os trabalhadores do setor público do Equador. As entidades do Orçamento Geral do Estado, como transaciona na mesma ferramenta, e na ferramenta foram se incorporando muito dos assuntos normativos, para eles é bem mais fácil a aplicação. Para os governos subnacionais, demos ênfase no treinamento e, inclusive, na época da pandemia, nos focamos nos subnacionais, os provinciais, municipais, até paroquiais, e fizemos o treinamento virtual e, em alguns dos casos, fizemos o treinamento presencial com todas as medidas de segurança. Eles também estão já envolvidos nas normas internacionais. Temos dado a eles o curso de introdução e o módulo 2, que tem a ver com propriedade, planta e equipamento. E eles também estão fazendo a depuração das suas contas. E como o Ministério das Finanças é o organismo retor das finanças públicas e a Subsecretaria de Contabilidade é que emite a norma obrigatoriamente, devem aplicar a normativa pedida pelo Ministério de Economia e Finanças. Mas houve uma boa resposta. Aquelas que são autossustentáveis aplicam NIP, mas também carregam essa informação através de uma homologação de contas. Então a resposta é muito positiva. Muito obrigado, Madalena. E vamos fechar com as 2 últimas perguntas. Uma sobre a depuração dos ativos, que está fazendo o Equador para depurar a diferença que tem pendente por conciliar nos bens. Obrigada. Como dizemos anteriormente, agora nós temos 93,79% conciliado, mas essa diferença que seria o 7% para nós, se vocês veem montante, seria ao redor de 1.000 milhões. O que nós estamos a fazer agora? Começamos conversas com a Controladoria Geral do Estado. Para nós é o ente regulador e nós, como Ministério de Economia e Finanças, não sancionamos. E nesse processo envolvimos a Controladoria para emitirmos resoluções, acordos comuns para dar uma solução às entidades. São saldos do 2008 para trás, quando não tínhamos a ferramenta, que não é possível determinar, inclusive, a localização física dos bens, que precisam as entidades emitir uma normativa que irá permitir diminuir esses saldos. A Controladoria tem um período para auditar, que no caso do Equador é 7 anos, e conversamos para ver a possibilidade de que esses saldos de bens não
existentes possa se diminuir, sem que isso gere possíveis sanções futuras para as entidades. Sabemos que temos muitos bens que não é possível ubicar, inclusive os custódios já morreram, não estão mais nas instituições. Não é possível fazer uma recuperação por perda de recursos. Então, devemos começar esse trabalho com a Controladoria para tomar decisões sobre essa diferença. Não irá ser tudo a porcentagem, mas precisamos avançar, porque tem muitos saldos que não será possível incorporá-los de forma física. Muito obrigada, Cíntia. E vamos agora com a última pergunta, por questões de tempo. Obrigado a todo mundo por participar. Essa aqui para a equipe de Camila e Agostina. Iremos ter algum guia de aplicação do IPSASB para a medição de ativos históricos, artísticos e culturais como apoio ao projeto da norma 78? Nessa pergunta, se você fala num guia específico, ainda os guias estão sendo desenvolvidos e veremos ver se tem um guia específico. Sei que no projeto de norma de mensuração está se considerando que classes de exemplos ou guias de implementação podem ser fornecidos sobre o patrimônio, e uma coisa que está se avaliando agora, como tínhamos dito, é um processo dinâmico e pode ser possível que tenha um baseado no. E se considerarmos que irão ajudar as diferentes instituições a implementar os guias, então deverão ficar e estar espertos, ficar espertos. Agradecemos aos 4 participantes por esse magnífico painel, muito aprendizado que a gente leva para casa e a oportunidade de trocar experiências. Esse é o propósito do Focal e estamos muito contentes de tê-las aqui. Muito obrigada às 4 participantes e também a todos vocês pela sua atenção. A continuação, o presidente sainte do Focal irá dar reconhecimentos às palestrantes pela sua destacada participação nesse 8º fórum.